Perfeito, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Uma excelente tarde para todos. Feriadão de sucesso, todo mundo podendo se resguardar um pouquinho, recarregar as baterias, né? Nem que seja por 5 minutos. Mas, entretanto, todavia, o concurso não aguarda por ninguém. Então, ele não está nem aí para o feriado. Se ele pudesse, ele colocava a prova nesse domingo, né? Não estava nem aí para vocês. Tanto é que já teve uma vez que eu já lecionei, que foi para o concurso de Sumidouro, isso foi de 2019 para 2020. A prova foi na primeira semana de janeiro, no primeiro domingo. Então, assim, eu dei aula, né, antes do Natal, durante, né, entre Natal e Ano Novo, e no pós, preparação ali. Então, já estamos acostumados, o John também está, não temos para onde correr, o concurso não espera ninguém, né, pessoal? O que eu fiz para vocês? Montei um materialzinho diferente, né? Até quem já é aluno não conhece esse modelo de material, montei anteontem, estava inspirado, falei, não, vou montar um negócio diferente para dar um tchan, chamar uma atenção. Meus slides também já estão um pouco batidos, que eu acabo usando da mesma forma sempre, até os mapas mentais, então montei uma coisinha diferente para a gente poder trabalhar. Pessoal, meu objetivo com vocês hoje, como eu estava falando antes do início da gravação, e já reforçando para quem for assistir gravado depois, a gente vai fazer aqui duas provinhas de conhecimentos pedagógicos para a gente entender um pouco como que a banca de vocês gosta de trabalhar esses conteúdos. Depois, já peço que vocês deixem ali no chat. Se vocês já fizeram alguma prova da IAM, que às vezes vocês nunca estudaram para concurso ou já estudaram, porém nunca tiveram oportunidade de fazer uma prova dessa banca. Teve um concurso próximo, não, próximo é sacanagem também, vocês vão querer bater, né? A gente teve um concurso temporalmente próximo a gente, que foi o concurso de Mangaratiba, contemplou a banca IAN. Eu acho que foi o último que ela acabou contemplando o cargo de educação, mas não sei se tiver outro, né? Até contribuam ali no chat que eu posso disseminar para todo mundo, mas acredito que seja o concurso mais próximo que a gente tem. Infelizmente, eu ainda não consegui a prova de Mangaratiba. Estou caçando com todos os meus alunos, só que a maioria é safado e sai da prova antes de levar o caderno, entendeu? Ou ficam com medo de me mandar falando que eu vou acabar com a raça deles. Olha que tragédia, né? Fazendo já a minha cara do demônio, que tragédia. Então, vamos ver o que vocês acham dessa banca. Vamos conversando de pouquinho em pouquinho, não tem pressa. Para alguns vai ser a banca mais ridícula que vocês já viram, para outros não necessariamente, depende também do tempo que vocês estão estudando, seja com cursos preparatórios ou de maneira autônoma, né? Ó, o Lucas já digitou ali, ó, já fiz prova da IAM, achei tranquila a parte de conhecimentos pedagógicos, ridícula, né? Vamos colocar nas palavras aqui, ridícula. Ó, fez para 3 rios, 3 rios também é boa. Ó, o que me quebrou foi a parte de legislação. O problema da banca da IAN, que normalmente ela acaba contemplando dessa forma nos seus editais, né? Que você precisa fazer média em todas as disciplinas. Então, o maior desafio que a gente tem são para as matérias que têm menor quantidade de questões. Para a prova de vocês, agora até me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano é nessa ordem. Os cargos de nível médio possuem duas disciplinas com 5 questões e os cargos de nível superior possuem apenas uma disciplina. Em ambas é a parte de legislação, só que a parte de conhecimentos pedagógicos, se eu não me engano, na prova de nível médio também tem 5 questões, né? E a parte específica mantém a mesma quantidade em ambas. Depois, confirmem isso aí, depois, até durante o curso, né? Quem for participar com a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas se eu não me engano, é exatamente isso na tabela, né? São 10 questões de português em ambas, aí para uma são 5 de conhecimentos pedagógicos, 5 de legislação e 10 de conhecimentos específicos, que aí fecha 30 questões, né, para o nível médio, e para outra são 10 questões de português, 10 de conhecimentos pedagógicos, 5 de legislação. Ah, não. São 10 de legislação na prova superior, na verdade, 5 de conhecimentos pedagógicos e 15 de conhecimentos específicos, que aí fecha 20 e no total 40, se eu não me engano, é isso. Mas, enfim, independente da sequência, que vocês vão ver no edital depois, nosso objetivo não é esse hoje, vocês precisam realmente tomar cuidado com aquelas disciplinas com apenas 5 questões. Porque se vocês não fizerem 3 acertos, vocês podem ter um pouquinho de problema. Essa foi a minha leitura do edital. Vai que eu tô maluco, né? Perdi aula de interpretação de texto,
Mas depois confiram lá na parte pós-tabela de pontuação, porque ele vai estar falando para a gente que eu preciso fazer metade do total de pontos de cada disciplina, tá? Então fica esse problema aí para a gente resolver. Mas não se preocupem, isso é o de menos. Isso aí é a última coisa com a qual vocês precisam se preocupar, né? Agora sim, pessoal, falando do que a gente realmente precisa, tá? Ó, a Camila já até colocou ali, passou a prova de ciência de Mangaratiba pro João, depois vou pegar. Não se preocupe, depois vou pegar. Tem que ver, na verdade, se ele vai me enviar, né? Ah, mas vai ser. Mas aí, se a gente tiver essa oportunidade, se eu conseguir editar a tempo, eu até envio ela para vocês e a gente faz amanhã. Mas vamos focar no que a gente tem para hoje. Pessoal, a primeira prova que a gente vai fazer é a prova de Guaratinguetá. A gente vai seguir o fluxo temporal, a gente vai para uma prova relativamente antiga, para a gente entender também um pouco do que a banca promove, o que mudou dentro da sua postura como organizadora. A gente sabe que há um bloco mais ou menos de 5, 6 anos, né, para qualquer banca. A gente tem uma rotatividade na construção da prova, então alguns professores responsáveis vão mudando e automaticamente a cara, o esqueleto que a banca assume começa a se alterar um pouquinho. Só que a gente precisa entender até que página isso muda. Não adianta nada a gente pensar, nossa, mudou da água para o vinho. Isso nunca acontece, tá? Mas, obviamente, às vezes aumenta-se o nível de dificuldade ou acaba se colocando o nível de dificuldade abaixo do fácil. Tudo é possível, tá? E aí, qual é o meu desafio para vocês, pessoal? A cada página do nosso slide, vocês vão ter uma questão para fazer. Exatamente, vocês vão fazer. Eu sou preguiçoso, sabe? Tenho uma preguiça, não sei nada, esqueço tudo. Chega final de semana, foge tudo da minha cabeça. Vocês vão ter 1 minuto. Olha que desafio bom. 1 minuto, cronometrado, tá? Para vocês fazerem a questão que vai estar na tela. Se conseguir ou não, não é problema. Não tem problema nenhum. Se você não conseguiu ler tudo, às vezes você acha que a questão tem 50 linhas, né? Não vou falar nada, você só vai chutar. Você vai pegar um papelzinho, então quem tiver o papel, se não tiver o papel, pega no celular um bloco de anotações. Ah, mas eu estou vendo a aula pelo celular. É só colocar na outra aba, gente. Vocês conseguem, mas anota em algum lugar, nem que seja na mão com caneta, tá? A resposta que você colocaria e você vai conferindo se você teria um bom rendimento ou não. O meu objetivo com vocês trazendo duas provas é que vocês façam essa primeira de maneira independente, até mesmo porque ela acaba sendo um pouquinho mais fácil, e a segunda a gente faz em conjunto, contextualizando já durante a resolução. Aqui eu vou deixar um tempinho para vocês poderem fazer, para vocês terem essa oportunidade, darem uma olhada na banca com esse olhar sem interferências, ok? Ó, você vai corrigir questão por questão ou vai corrigir lá no final? Eu vou corrigir questão por questão, mas eu sempre vou dar 1 minuto para vocês fazerem, tá? Ok? Podemos começar então, pessoal. Já vi que você já me enviou a prova de ciências, né? Muito obrigado. Depois eu vou dar uma olhada e começar a digitá-la toda, que aí eu coloco num arquivo bonitinho para vocês poderem fazer. Pessoal, iniciando então, boa sorte nessa primeira questão. Literalmente copiei e colei para vocês, hein? Sem tirar nem pôr para vocês não dizerem que eu que estou facilitando, hein? 1 minuto. Mas aí vocês estão quebrando o acordo, né? Falei 1 minuto, vocês querem fazer em 10 segundos, fica difícil, né? Pessoal, essa prova, principalmente por ela ter essa característica mais antiga, né, de 2016, ao mesmo tempo que ela tem questões muito esdrúxulas, assim, bem bobas, era o caráter dela e continua sendo, tá? A banca não teve uma mudança tão radical assim. A gente tem alterações, claro, quem fez provas mais recentes sabe, mas a sinergia que ela traz de ser mais objetiva, mais concisa, enunciados mais curtos. Quando o enunciado é longo, ele vai até no máximo 7 linhas, pensando que agora ela está se tornando uma prova com 2 colunas, então 7 linhas não é tanta coisa assim, tá? Então, é uma prova bem objetiva, ela não gosta tanto de enrolar. Temos hoje algumas questões que enrolam, mas não são tantas, ok? Podemos seguir então, pessoal? Quem nunca estudou
talvez fique na dúvida, não sei, né? Tem gente para tudo. Mas quando a gente olha essa questão, a gente precisa ficar pensando um pouquinho no artigo 2º da LDB, né? Olha o que o fragmento traz para gente. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios, aí vem a utopia, né? A forma que a gente rebusca, ó, nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. Aí o que mais a gente vê na escola? As crianças reclamando da grade fixa e o bullying. Olha que lindo a lei se tornando realidade, né? Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa é a tríade da educação que acaba perpassando todos os documentos que a gente tem legislativos referentes à educação. Quem já tem aula disso há mais tempo sabe bem como esse termo acaba sendo repetido, tanto na LDB, eu repito ele mais à frente, a partir do artigo 20, no ECA, mesma ideia. Na Constituição Federal, idem. Eu sempre trago essa sinergia ideológica, tá? Então, obviamente, quando eu falo disso aqui, melhor resposta que eu posso dar é letra C, né? Não tem nem muito para onde fugir. Deixa eu só colocar aqui de uma vez. Eu vou marcar. Deixa eu conectar minha mesa digitalizadora para facilitar minha vida, que eu deixei ela aqui no canto, eu não ia usar não. Mas aí ela tá olhando para mim, tá fazendo um charme. Aí fala, vou usar. Tô fazendo nada. Então, peraí, deixa eu conectar aqui. Só para marcar um xizinho, marcar o meu alfa natural. Meu alfa que nunca é um X, porque eu gosto do alfa, tá? Então deixo meu alfa ali, meu peixinho fugindo do aquário. É essa marcação que a gente vai utilizar na aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Questão boba, né? Vamos pro round 2. Então é com vocês, ó. Que feio, gente. Vocês se aproveitando que a prova não soube diagramar. Que feio, que feio. E é aí que a gente vê, né, como a banca sabe se organizar bem, né? Então, ela acabou deixando a resposta escancarada, infelizmente, ou felizmente, né, para quem está fazendo a prova era ótimo. E deu a resposta para todo mundo. E às vezes é importante a gente copiar e colar exatamente da prova para a gente enxergar como foi feita. Porque às vezes quando a gente edita e coloca no arquivo para vocês, ela está, obviamente, formatada para que vocês não tenham esse tipo de interferência. Mas essa sensação, essa experiência da prova original, né? Então, foi literalmente assim em negrito, tá? Todas as questões aqui, elas foram copiadas e coladas no mesmo padrão, para que vocês pudessem ter esse contato com a prova original. Resposta, letra D. Quando a gente fala desse fragmento, olha só, a gente pega aqui o artigo 3º, que é o artigo mais importante, tá, da LDB em todos os sentidos. A gente utiliza esses fragmentos aqui à torta e à direita quando eu vou interpretar os conhecimentos pedagógicos. Deixa eu ver o que você escreveu aqui, Gabi, peraí. Ó, na prova de Itaboraí eu fiz a parte pedagógica ouvindo sua voz. Assim que tem que ser, entendeu? Se não for assim, não tem graça. E aí, pessoal, quando eu falo do artigo 3º, eu já deixei marcadinho para vocês, né? Quem já tem acesso aos meus slides já conhece, ele está de uma maneira até mais apresentável. Aqui eu deixei só rapidinho para a gente poder concatenar com a questão. Mas eu tenho ali a igualdade, a liberdade, o pluralismo, o respeito, a coexistência, a gratuidade. Eu tenho diversas palavras-chave que trazem essa utopia, esse senso, né, de respeito, de solidariedade, de liberdade que a gente tanto preceitua nos documentos legislativos. Só que qual é a virada de chave aqui? Eu tenho, obviamente, alguns que sempre caem, então eu preciso estar com eles um pouco mais decorados, tá? Primeiro deles, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Eu utilizo ele para interpretar tendências pedagógicas, teóricos da educação, metodologias de ensino, didática, crack.
Outro, gestão democrática, tem muita questão sobre participação da comunidade, né? Então, muito cuidado com isso. Diversidade étnico-racial, que é o número 12, tá? Então, a consideração com a diversidade étnico-racial também é um bastante presente por conta do bullying, do preconceito, da intolerância. Então, já é um ponto com o qual a gente precisa se preocupar. E outro que craque, assim, para interpretação também, é a questão da coexistência, que acabou sendo a resposta dessa questão. A coexistência de instituições públicas e privadas. Todo o resto a gente lê na prova, a gente sabe que está certo. A gente fala, tá a cara do documento normativo, não tem para onde correr. E quando eu volto na questão, olha só, letra A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, lindo, maravilhoso. Valorização do profissional da educação escolar, lindo, no papel. Garantia de padrão de qualidade, também. E letra D, incentivo à iniciativa privada. Aqui, automaticamente, já é a nossa resposta, né? Já ficou na cara o que a gente precisava, estava em negrito na prova, então, sem mais delongas, é a resposta que a gente quer. Só que o que eu preciso de vocês? Depois, deem uma lida dentro, né, dessa parte do artigo 3º. É interessante porque, normalmente, eu tenho questões que servem de base para eu responder o artigo 3º. Eu, normalmente, quando eu falo de múltiplos assuntos que não são legislação educacional, eu consigo fazer a interpretação por isso aqui. Quando a gente se acostuma com toda a fraseologia utópica que os documentos trazem, é super tranquilo. Mas, principalmente para quem está com esse primeiro contato, essa primeira experiência com concurso, ou mesmo com estudo para concurso, eu recomendo a leitura da LDB, artigo 3º, é uma mão na roda para interpretação, tá? Podemos seguir viagem? Vamos lá, pessoal. Mais um minutinho para vocês, então. Foram? Me deu uma dúvida, assim, foi todo mundo direto numa só. Eu estou curioso para saber como que vocês interpretaram. Não precisam escrever para mim, tá? O que que a gente precisa entender da questão 23? Vamos lá, pessoal. Esse fragmento ele também existe na lei, tá? Tudo existe na lei. Vocês vão perceber que a banca de vocês é preguiçosa, vagabunda. Então, ela só está ali realmente no Ctrl C, Ctrl V. E muito mal e porcamente, né? Então, quando a gente fala dessa questão 26, ela está baseada no artigo 5º, parágrafo 1º, tá? E quais são as responsabilidades que a gente tem aqui? Olha só, muito cuidado, tá? O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, primeiro, recensear anualmente as crianças e os adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Primeiro, lindo, maravilhoso. Quando a gente vai para o segundo, ó, fazer-lhes a chamada pública. Terceiro, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, estou batendo os dois primeiros. Só que esse terceiro, pessoal, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Quem é, vamos lá, quem é que faz a matrícula da criança? Eu, como governo, eu vou entrar na sua casa, pegar o documento da sua mão, te jogar na parede e falar, eu faço, sai daqui. Não existe isso, né? Então, quando eu falo dessa número 3, a gente vê logo abaixo, tá? Está escrito no documento que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade.
mas não é do poder público essa responsabilidade. Muito cuidado. E aí a gente volta numa premissa que a gente sempre utiliza, a gente vai utilizar mais quando estiver fazendo a segunda prova, que aí eu vou ensinar para quem não conhece, né, as minhas estratégias de prova para vocês se ambientarem. Sempre que eu faço a leitura do enunciado, eu preciso entender as palavras-chave com as quais eu estou lidando. E aqui eu estou falando do poder público. Eu não estou falando de responsabilidades gerais, eu estou falando de um ente federativo. Então, ele não tem responsabilidade de efetuar a matrícula das crianças, ele não tem vínculo direto. Ele está ali para zelar junto aos pais ou responsáveis. Essa responsabilidade é dos pais. Ok? Muito cuidado com isso. Então, se a 3 já está falando dos pais ou responsáveis, resposta correta, então, vai ser a alternativa A. Ok? Eu não sei, o problema é que a mesa digitalizadora ela fica tombada, eu não gosto de utilizar ela por isso. Mas eu vou tentar escrever aqui do jeito que sair ali. Tá vendo? Ele já fica muito alongado, e por isso que normalmente quem já conhece sabe que eu utilizo aquele arquivo em PDF para eu poder anotar, né? Que aí minha letra fica totalmente tombada. Vou tentar aqui, vamos lá. Ah, não. Me irritei com a minha letra, não quero mais não. Acabou. Vamos pro mouse, entendeu? Não gostei. Deixa eu pegar aqui a minha caixa. Eita. Aí ele não quer apagar, tá vendo? Preconceituoso. Gente, mas por que que ele não tá apagando, Jesus? A gente reconecta o mouse, tá vendo? Aí agora eles querem me forçar a usar a mesa digitalizadora. Que isso, gente? Peraí. Eu acho que na verdade ele não tá reconhecendo a tela. É, que loucura. Então vamos voltar para a mesa digitalizadora para poder apagar. Ai, ai, gente. E não, ele não tá aceitando mesmo. Gente, que loucura é essa? Computador, você consegue. A gente acredita no seu potencial, tá bom? Acho que eu achei aqui, peraí. Tá vendo? Quando o computador fica louco, gente, tá vendo? É por isso que eu prefiro o PDF. Mas, ai, ai, vou resolver do jeito triste aqui. Vou ter que tirar o compartilhamento para poder colocar novamente e fazer a alteração. Deixa eu tirar aqui a apresentação para vocês, que eu vou ter que colocar ele em tela cheia de novo. Já que ele não quer ir por bem, né? A gente faz por mal. Prontinho. Eu adoro que aí ele fica perguntando se eu quero manter as anotações, aí dá erro, aí eu não consigo fechar. Só coisas boas. Deixa eu abrir aqui então nosso PDF novamente. Não, PDF não, né? O próprio slide. Na verdade, eu acho que eu já vou abrir para eu conseguir anotar para vocês verem como a vida melhora, né? O arquivo em PDF. Eu não tenho dor de cabeça. Deixa eu compartilhar para vocês agora, que agora sim eu consigo anotar, né? Agora vamos fazer aqui uma letra decente, né? Colocar aqui tudo de novo, que aí já fica o arquivo oficial para vocês, né? Daqui. Esse X aqui está gigante o suficiente, né? Todo mundo está conseguindo enxergar. Então, ó, o PDF ele já está com as anotações também, tá? Eu só salvei o arquivo e aqui fica mais fácil para vocês poderem pegar depois. Então, 22 foi. 23, como a gente já tinha marcado, letra A, né? E aqui eu já coloco para vocês, né? Pais ou responsáveis, artigo 6º. Deixa eu aumentar isso aqui, ó. Sim, tá. Que eu acho que eu consigo tapar tudo. Consigo. Prontinho, né? Tranquilo, pessoal? Fez sentido para todo mundo? Todo mundo pegou a ideia, então, do que a gente precisa? Deixa eu abrir agora o chat, que o chat sumiu da minha tela. Foi. Agora vamos lá.
Só não vão ter as animações de troca, né? Infelizmente, que vai ser no PDF, mas não tem problema nenhum. Importante eu conseguir anotar para vocês fazer sentido, né? Então, 1 e 3 foi, né? É o que a gente quer. Vou até deixar marcado aqui para vocês. Eita, por que ele marcava de posta? Olha, é só para me dar trabalho, né? Vocês têm que entender quando o PDF não quer ajudar. Aí ele faz esse tipo de pegadinha. Prontinho. Pessoal, 1 minuto mais uma vez. Vejam que vocês conseguem. Essa já ficou um pouquinho mais difícil. Esperar o tempinho acabar para a gente poder fazer. Pessoal, sempre que a gente fala das incumbências de qualquer esfera, né, seja município, seja estado, seja união, a gente fala dos artigos 11, 10 e 9, né, nessa sequência. Quando eu falo especificamente da união, eu preciso só tomar cuidado com o seguinte: normalmente a gente cria na nossa cabeça que a responsabilidade da União é ofertar o ensino superior, porque o município oferta o infantil e o fundamental e o Estado oferta o médio. Só que essa ideia da oferta ela não existe para a União. O que ela precisa fazer é baixar normas sobre os cursos, tá? Então, ó, quando eu falo sobre o artigo 9º, que aí vai especificamente para a União, olha o que, que eu tenho aqui já deixando marcadinho para vocês. Eu tenho sempre palavras de comando aparecendo, né? Então, ó, elaborar o Plano Nacional de Educação. Então, ó, palavra-chave sempre aparecendo, né? Prestar assistência técnica e financeira sempre, obviamente, a quem está abaixo de mim, né? Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O município não vai prestar para os outros, não faz nem sentido. Não tem um puto no bolso, então não tem nem como, né? Coletar, analisar, disseminar informações sobre educação, e aí a gente fala aqui até um pouquinho sobre o Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, né? Então não tem para onde correr, ele acaba centralizando os processos dessa forma. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Então, eu não tenho responsabilidade de oferecer os cursos, eu oferto porque eu estou afim, mas não é obrigação em lei que ele esteja ofertando. Tanto é que existe a iniciativa municipal e estadual também de oferta da educação superior, tá? Autorizar, reconhecer, credenciar, olha só, palavras sempre no topo. Então, eu sempre estou olhando de uma posição privilegiada. Essa é a proposta que a União tem, tanto é que é a maior esfera dentro dos conceitos de administração que a gente tem, ok? Então, ó, voltando nas opções, melhor resposta que a gente vai ter vai ser a alternativa D de dado. Lembrando que eu quero a incorreta. Então, baixar normas complementares para o sistema de ensino dos estados. O meu objetivo com os estados, com o Distrito Federal e os municípios, como a gente viu aqui, ó, é prestar assistência, até mesmo pedagógica. Eu não coloquei ela aqui, né? Que é um dos outros fragmentos. Percebam que eu não coloquei todos, só coloquei os mais importantes para vocês poderem estudar, tá? E um deles fala sobre essa proposta, né, de prestar assistência pedagógica também, de estar ali complementando. Essa é a função da união, né? Uma relação supletiva, redistributiva, toda essa utopia, essa magnitude que a gente tenta levar para a união, ok? Então, ó, melhor resposta, letra D de dado, ok? Fez sentido para todo mundo?
Essa resposta da letra D, isso é uma competência individual, não é uma competência da União. Cada um faz o seu, ok? Tranquilo? Vamos começar a dificultar um pouquinho? Vocês estão fazendo muito fácil. Está dando até raiva aqui. Prof, Pessoal, fale, pode falar para mim. só voltando naquela questão, a letra D, no caso, seria então a incumbência do Estado ou não? Como é do sistema de ensino do Estado, sim. Eu vou copiar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu vou copiar o fragmento exato que está no artigo da LDB, ok? Que aí fica mais fácil para todo mundo ter. Peraí. Deixa eu abrir aqui o site do Planalto. É o artigo 10. Aqui. LDB, artigo 10, parágrafo. Não tem o símbolo do parágrafo. Ah, não, é inciso. Inciso quinto. O artigo 10 ele fala especificamente sobre, tá, a incumbência dos estados. Então, artigo 9º, União, vou até escrever aqui em cima, né? Artigo 9º, incumbências da União. Deixa eu ver se vai caber ali visível para vocês. Artigo 10, incumbências dos estados. E artigo 11, já subo aquilo ali para vocês poderem ver melhor. Incumbências dos municípios. Prontinho? Acho que assim fica melhor, né? Todo mundo, podemos ir para a próxima? Posso compartilhar? Não se preocupe. Eita, gente, soluço. Tá vendo? Por isso que eu não posso beber tanta água também. Depois esse arquivo vai estar no grupo de vocês, tá? Com essas marcações para vocês poderem estudar depois. Por isso que para a maioria das questões eu acabei colocando também esse complemento, né, de escritura da lei para ajudar aqui na base eu não precisar ficar trocando a tela. Mas quando eu precisar anotar mais, eu posso colocar ali sem problema nenhum, tá? Um minutinho para vocês. Essa é uma questão desafio. Essa é uma questão desafio. Quem conseguir contemplar a resposta do desafio ganha um doce. Mas vamos ver se alguém consegue. Eu acho difícil, mas. Hum, uhum. Ninguém está conseguindo encontrar o problema dessa questão? Faltam 20 segundos ainda. Agora estamos conversando, né? Pessoal, a gente tem que tomar cuidado, tá? E aqui a gente começa um pouquinho até trazer alguns números, confundir. Já vi que vocês colocaram ali as informações. Essa prova, justamente por ser de 2016, ela possui algumas deficiências em relação aos documentos atuais. E a gente vai perceber isso conforme a gente avança.
E aqui começa o primeiro aviso que eu tenho para vocês, tá? Olha só, o fragmento correto do artigo 12, como vocês já bem, né, enunciaram nos comentários ali, ó, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, no seu inciso 8º, vai estar lá escrito, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Tá? Então, essa questão ela serve para estudo a partir do momento que você entende o problema. Tá? Então, ó, voltando aqui, temos que tirar isso aqui, né? Então, ó, acima de 50% fora, tá? Então, já coloco aqui 30, já reduzo ali o tamanho, peraí, por cento. Vou deixar assim, tá? Cuidado com isso para vocês não acabarem encarando essa situação como opção de prova, tá? Porque imagina que dentro da opção eu tenho esse fragmento, porque muitas questões falam disso, né? De acordo com a lei, é correto afirmar que. Aí eu falo, é responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, né? Comunicar o conselho tutelar, né? A relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 50%. Aí você marca essa principal, faz sentido. E aí você perde a questão, tá? Sempre que eu faço questões antigas, principalmente por conta dos documentos, né, legislativos, eu preciso tomar muito cuidado, até mesmo para entender quais questões estão desatualizadas e quais não. Então, é um tiro no próprio pé quando você só faz a questão por fazer. Você não tenta destrinchar tudo que é possível dali. Como vocês já colocaram ali no chat, 75% e 60% são porcentagens diferenciadas. Vou colocar aqui também, tá? Então, ó, cuidado para não confundir, né? Então, ó, porcentagens. Eita, de frequência. Então, totalmente diferente, né? Então, vamos lá. Primeiro, educação infantil, eu tenho 60%. Ok? Então, não é só 75% com que eu preciso me preocupar, não, tá? E o segundo, que aí sim, ensino fundamental e médio, eu me preocupo com 75%. Então, o que que eu estou falando aqui? Que é permitido na educação infantil 40% de faltas. É o que falta ali para 100%, né? Se eu ultrapassar 30% disso, ou seja, 30% de 40%, que aí já começa a entrar a matemática na vida de vocês, né? Então, ó, se eu tiver 52% de faltas na educação infantil, eu aciono o conselho tutelar, depois de esgotados os recursos escolares, né? Entrar em contato com a família, enfim, os trâmites que a gente já conhece. No ensino fundamental, cheguei a 32,5%, eu aciono o conselho tutelar, tá? Então, é 30% acima da porcentagem de faltas permitidas, tá? Essas vírgulas é pelo quê? O desespero da matemática. Foi? Fez sentido para todo mundo? Deu para pegar a ideia? Então, cuidado com esses elementos que vão, né, confundindo a nossa cabeça, tá? Muita coisa realmente, as porcentagens vêm para confundir, mas a gente vai separando de pouquinho em pouquinho, ok? Agora, só os fortes sobrevivem, tá? Então, ó, já pegamos o fragmento. Essa questão eu gostaria de ver um pouquinho como que vocês vão fazer. Eu vou dar 2 minutos para ela, tá? Na verdade, eu vou pegar mais água enquanto vocês fazem, mas está apontando aqui o temporizador. Façam com calma, mas tentem destrinchar essa questão para mim. Vocês vão ver que não é só uma questão que tem problema temporal, são muitas outras, tá? Já volto. Vão fazendo aí com calma.
Voltei. Hum, destrinche mais para mim. Só isso? Esse é o único erro que você encontrou? Hum, o que temos a mais aí? Só isso? Hum, não sei mais nada, gente. Só sei daqui a 20 segundos. Podemos? Temos aí vários pontos, né? Vocês já elencaram todos, mas a gente precisa entender aqui, mais uma vez, o peso da temporalidade quando eu faço questões de legislação, tá? Essa prova em específico acabou tendo muitos erros, grotescos, por sinal, né? Mas não tem para onde correr, é aceitar que dói menos a vida, né? Sempre que eu penso um pouquinho dentro dessa questão, olha o que vai acontecer. Primeira coisa, quando eu vou para o artigo 26, eu vou falar de tudo que deve ser contemplado: língua portuguesa, matemática, arte, educação física. Primeiro ponto, eu paro no parágrafo terceiro. Quando eu falo da educação física, ela é um componente curricular obrigatório, mas ela possui prática facultativa em alguns casos. Então, ó, componente curricular obrigatório, sendo sua prática facultativa ao aluno de várias situações. Só que, resumo, alunos da EJA, né? Sempre que eu pego esse pedaço aqui, acaba sendo mais direcionado a eles do que qualquer outra coisa, né? Primeiro, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Gente, trabalho infantil teoricamente é crime, né? Então, teoricamente, é para educação de jovens e adultos. Maior de 30 anos de idade, não preciso nem dizer nada, né? Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física, normalmente maiores de 18 também. E número 6 que tem a prole. A gente acredita, né, que só vai ter filhos mesmo a partir dos 18, mas não é regra. O prole é o único que fica ali no meio do caminho. Mas de resto, é mais direcionado à educação de jovens e adultos do que qualquer outra coisa, tá? Só que o documento ele fica um pouco complicado de se lidar a partir disso aqui. Por quê? Putz, eu vou ter que abrir o slide para poder mostrar para vocês o que eu quero, porque as animações são importantes para o ponto agora que eu vou mostrar, senão vocês não vão ver o que eu quero. Então, peraí. Então, deixa eu compartilhar agora o slide. Pessoal, o que que acontece a partir disso, tá? Quando a gente avança um pouquinho para o parágrafo quinto, eu tinha esse texto aqui. Na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, isso não existe mais. Está totalmente desatualizado. O novo texto é exatamente o que vocês já trouxeram para mim. Então, ó, no currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, então olha até como a nomenclatura mudou. Eu tenho as diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos. Que aí eu troco essa nomenclatura, né, de primeira a oitava série para primeira a nono ano.
Então, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa especificamente. A língua espanhola é opcional. Então, já mudei completamente a minha perspectiva, na verdade. Só que isso não para por aí. Quando eu avanço para o parágrafo sétimo, eu tenho o mesmo problema. Olha só, os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Esse era o fragmento de eras atrás. Agora eu tenho um que veio aparecendo por conta da BNCC. Então, olha só, a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que compõem os currículos de que trata o caput deixativo. Então, eu acabo jogando a responsabilidade dos temas transversais para a BNCC, né? Me aproveito dessa proposta que já existe e tiro isso, né? Então, vou retificar dentro da LDB, ok? Fez sentido para vocês agora? Então, eu tenho uma desatualização. E olha só, é uma prova de 2016, não é nem tão distante assim. Tem provas que são muito mais, né? E quando eu vou para o artigo 26A, que é logo depois, eu tenho, obviamente, falando um pouquinho sobre a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Só que, de novo, eu não tenho só um erro, eu tenho vários. Então, por isso eu preciso tomar um pouco de cuidado quando eu vou fazer as questões, tá? Então, ó, voltando para o PDF para poder mostrar para vocês, ele já fica totalmente com a marca da desatualização, tá? Para ambos. E aqui no final, o que a gente precisa marcar para deixar registrado para vocês, né? Então, história e cultura afro-brasileira e indígena. Ok? Aí ele marca aqui embaixo para me estressar. Pronto. Agora ele não vai marcar lá embaixo. Tranquilo, pessoal? Então, ó, voltando aqui, respostas, né? Corretas. Letra B de bola, letra C de casa e letra D de dado. Tá? Então, cada uma pelo seu motivo, né? Então, a maioria por desatualização. Eita, peraí. Só tirar o chat da frente que eu consigo escrever. Francisco, Fale para mim. sobre essa obrigatoriedade, né, do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, se eu não me engano, teve uma questão em Itaboraí, que a galera também entrou com recurso, mas eles não anularam a questão. Que eles colocaram como a certa, eu acho que a oferta obrigatória da cultura afro-brasileira e indígena em toda etapa da educação básica. E aí eu Ah, eu lembro que, lembro vocês chegaram a lembra? copiar também. Isso, eu Uhum. lembro que assim, obrigatório não era educação infantil, só no fundamental e médio. Mas você Tem. pode ofertar no infantil, não é isso? Ter, poder, você pode tudo, só que o objetivo da educação infantil é criar o alicerce, né, para o desenvolvimento da criança, não é trabalhar necessariamente conteúdos. Então a proposta é diferente, né? Deveria ter sido anulada, mas aí a gente volta naquele ponto que eu sempre falo, né? A banca orgulhosa que não dá o braço a torcer, entendeu? Ela interpreta do jeito dela que todos os níveis é fundamental e médio. Que ela tá afim, que ela não sabe língua portuguesa, entendeu? Mas deveria ter sido anulada. Mas tem sempre casos assim. Não considere aquilo como verdade para nenhum outro concurso. Porque tem banca que não vai deixar passar esse erro, né? Eles já criam esse erro propositalmente. Só que a banca, às vezes, é orgulhosa demais. Ela percebe, porque o que acontece? Vamos entender também. Não fica legal para uma banca anular tantas questões. Então, quanto menos, melhor. Então, ela evita ao máximo anular. Então, ela vai criando atrás de desculpa para conseguir considerar a questão, mesmo a gente sabendo que está 100% incorreto, tá? Mas não aceite o que a banca colocou, não, de todos os níveis, não. Em educação infantil, se não está escrito, não é para ser considerado. Mesmo que seja opcional, se você quiser, né, discutir sobre o tema. Mas a lei não fala. E a letra da lei é o que vale para a prova, tá? Se não, aquela questão que a gente tinha feito antes, deixa eu voltar aqui.
que falava, era 23, era, de efetuar a matrícula, eu poderia falar que está correta também. O slide não voltou para vocês? O slide demorou a voltar, né? Agora voltou. Efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A prova poderia falar para vocês, não. Mas o que eu quis dizer é efetuar junto aos pais. Aí nessa, pô, aí até Neymar aparece na prova para um gol. E não adianta de nada, né? Então, essas múltiplas interpretações e subjetividades que a banca tenta empurrar para os candidatos é um problema muito sério, porque nessa lógica nunca teria uma resposta correta. Até o erro poderia ser burlado. Aí a gente vai para a advocacia, e não tem como, tá? Então, na prática, aquela questão nunca vai passar. Só que a banca quis se fazer de criança, né? Acontece. Aí depois toma um processo na justiça, porque o pessoal não entra com processo porque o gasto é muito grande, né? Mas tem, imagina, você não passou por causa dessa questão. Pô, nossa, você entra com processo com gosto. Você fica até marcado só para conseguir sua vaga, tragédia. Tá? Fez sentido então, pessoal? Essa questão 26? Podemos seguir? Ó, até li agora só, peraí, que não tinha visto antes, Lucas, perdão. Ó, a Ian costuma gostar de questões de educação física. Em Três Rios caiu. Nossa, nunca vi tanto aparecendo assim, não, porque assim, educação física é um ponto interessante, cai bem, né, para a maioria das bancas, mas até o artigo 12, até o artigo 13, na verdade, que fala das incumbências, as provas gostam mais, tá? Então, assim, a partir do artigo 22, que começa a falar sobre essas especificidades da educação, aí as incumbências, né, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, depende muito da banca. Não é toda a banca que gosta de tão além, não. Até na prova de Nilópolis, que a gente vai fazer daqui a pouco, que é a de 2022, vocês vão perceber. Eu prefiro, normalmente, ficar mais na entrada dos documentos. Não gosto de tão aprofundado, não. Tá? Mas, obviamente, o artigo 26, especificamente, ele é um artigo interessante da gente ler, porque ele é muito cobrado. Eu falo da educação de arte, do ensino religioso, eu falo da educação física, não, ensino religioso eu falo um pouquinho depois, se eu não me engano é no artigo 28. Mas o artigo 26 ele acaba sendo a coletânea de como montar, né, o seu currículo. Então ele é sempre interessante da gente ler em si. Mas até o artigo 13 vale super a pena a leitura, que é certo de cair em qualquer prova. Tá? Vamos lá, senhores. Mais uma vez, mais uma questãozinha para vocês. Vejam o que vocês conseguem, então, para mim, por favor. Vou até aproximar a mesa de mim. Eu leria com calma, hein?
Podemos? Pessoal, aí eu pergunto a vocês o seguinte: tem resposta correta? Vocês acham realmente que essa questão tem alguma coisa correta nela? Olha o que acontece aqui. Primeiro, a banca segurou até o final, não anulou, manteve, né, de pé junto. Esse é o gabarito oficial que a gente tem. Só que olha só, vamos por partes. Letra A. O ensino fundamental regular será sempre ministrado em língua portuguesa. Posso parar aqui, né? E só para justificar, eu posso colocar educação indígena, educação bilíngue de surdos, e posso continuar, né? Coloquei aqui dois exemplos só para a gente ter. Então, sempre em língua portuguesa, eu sempre vou utilizar isso como premissa? Não. O ensino religioso é de matrícula obrigatória? Quem já viu isso aqui muito comigo, né? Ou já lendo até mesmo a Constituição Federal sabe. Então, ó, oferta obrigatória. Não existe essa escrita lá, mas é o que a gente concebe. Escrito na lei está lá, matrícula facultativa, tá? Não existe eu colocar matrícula obrigatória. Muito cuidado para não confundir isso aí, tá? Letra C. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, não poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Só vou marcar tudo, não vou nem escrever nada, porque se alguém tiver dúvida nisso aqui, fico até triste, né? Não poderá ser objeto. Se você fizer um curso livre, você não pode ter certificação. Se você tiver passado numa matéria na faculdade, não vou avaliar, não vou reconhecer que você fez. É para jogar no lixo, né? Não existe isso, tá? Ó, e a letra D, que vocês, né, estavam marcando ali por eliminação, mas olha só o que está acontecendo aqui. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Pessoal, quando eu falo da LDB, quando eu pego o fragmento deles, né, eu não vou colocar isso para o ensino superior. Não faz nem sentido eu colocar isso, né? Eu sempre vou colocar isso para educação básica. Só que aí fica a dúvida, calma. Quando a gente avança um pouquinho, porque provavelmente, vamos lá, o que vocês pensaram nessa questão? Vou marcar a letra D porque o resto está errado. Ah, mas eu vi educação superior. Não conheço esse fragmento. Tanto é que eu nunca estudo sobre educação superior. Então, será que a educação superior é igual? Será que não é? Feliz ou infelizmente, esse fragmento ele existe, tá? Esse fragmento ele está correto. Mesmo que a gente não estude por ele estar um pouco mais avançado, ele é o artigo 47 da LDB, tá? Então ele realmente existe. Então, fechando a lógica, tanto a educação básica quanto a educação superior promovem mínimo de 200 dias de efetivo trabalho, ok? Então, cuidado para não eliminar colocando como algo exclusivo, eu estava marcando de azul, né? Como algo exclusivo da educação básica, ok? Como a gente normalmente não avança, e poxa, a partir do artigo 40 já fica totalmente fora de questão de você ler, porque já falo, né, de educação profissional, educação superior, vou colocando ali algumas outras características da EJA também no meio do caminho, acho que a EJA vem até antes. Mas eu vou colocando todos os pormenores dentro da lei que na prova a gente sabe que não faz sentido para a gente contemplar, mas está lá. Então, infelizmente, a banca de vocês ela gosta de pegar qualquer coisa e façam realmente dentro desse certame.
vai pela menos errada. Você pode até achar que está tudo errado, mas provavelmente ela copiou e colou de algum lugar. Às vezes você só não viu desse jeito. Às vezes foi atualizado, às vezes é algo antigo. Então deixa até o final e marca menos marca mais coerente, né? A menos errada dentro dessa proposta. Ok? Tranquilo todo mundo? Foi? Podemos seguir? Para essa aqui, eu não fiz anotações, porque uma questão boçal dessa eu não vou colocar, não. Normalmente, a gente não está vendo mais, pegando, né, as provas mais recentes, esse tipo de questão aparecendo. Então, fiquem despreocupados quanto a isso. A chance de algo assim aparecer novamente é quase nula, tá? Só que aí tem essa questão para vocês. Um minutinho também. Bobinha, né? Seria até trágico se não fosse cômico. Pessoal, mesmo que essa questão aqui possa parecer de alguma forma problemática para alguns, né? Você começa a ler e fala, meu Deus, nunca vi um negócio desse. Alguns já devem ter estudado os princípios éticos, políticos e estéticos, mas não é todo mundo que contempla esse tipo de conteúdo, porque normalmente é inútil para a prova mesmo. Quando a gente vai para o documento, a gente vê exatamente esse fragmento aqui aparecendo, olha só os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, os princípios políticos. Então, o que, que acontece em cada um? Os princípios éticos é mais ou menos vinculado à postura, né, que se tem. Então, a gente fala da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade. É muito mais falando do ego, do eu. Os princípios políticos, as ações políticas, são as ações sociais. Então, ela é muito mais vinculada à moral, a essa contemplação social. Então, ó, cidadania, criticidade, respeito. Então, lindo. E os princípios estéticos que ficam para escanteio sempre essas manifestações da plasticidade, da criatividade, tá? Então, ó, sensibilidade, criatividade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Só que a prova, olha o que ela queria que você lesse pensando numa lógica, né? Então, ó, número 3 que vocês eliminaram, eu já coloco aqui, né? Ó, mas não da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Não faz nem sentido eu eliminar essa premissa, né? Então, fora de questão. Se a número 3 está fora, a gente já se vale de uma das estratégias de prova que a gente vai falar daqui a pouquinho a mais, né? Eu posso eliminar totalmente letra B de bola, letra C de casa e letra D de dado, né? Então, cortei da minha vida, cortei da minha vida, cortei da minha vida. Ó, que difícil, né? Resposta correta, então, alternativa A de amor. Ok? Tranquilo? Todo mundo? Deixa eu ver aqui se vocês escreveram a mais, peraí, que eu acho que eu perdi uma mensagem. Usei sua interpretação de utopia para essa questão. Perfeito. Ó, esse parecer não está listado no edital. Ah, não, é isso aqui, como a gente pegou uma prova direta, integral, aí fica o edital deles, né? Mas assim, esse parecer, para vocês entenderem também qual é a proposta dele, ele só vai contemplar, na verdade, as diretrizes, os parâmetros curriculares. Então não precisa se preocupar tanto assim. Vocês já vão ter isso na prova, mas não com esse nome. Vocês vão ter como DCNs, PCN, se caso apareça de alguma forma, né, como referência do enunciado só. Então, aparecer até vai. Se cair diretrizes curriculares, certo disso aparecer, mas não como nome do documento, como parecer número 4, né, de 98, mas sim como diretrizes curriculares de 2010 ou de 2013, se for o documento do MEC. Ok? Pessoal,
Então, fragmento ali, como a gente já viu, vai ficar depois para vocês poderem dar uma consultada quem quiser. A gente pula a 29, que fala de um conteúdo um pouquinho fora do que a gente precisa, é a única questão fora de órbita, fala sobre a teoria inatista da aprendizagem, e a questão estava quebrada, por isso eu não coloquei aqui. Então vamos fazer essa questão 30, falando um pouquinho sobre relação professor-aluno. Mando até um bombom. Obrigado. Tá vendo? O Lucas já tá pegando até o que eu vou falar. Gente, quando a prova erra no português é sacanagem, né? Quando a prova erra no português, pelo amor de Deus, né? Eu espero de verdade que vocês tenham feito essa questão pela menos errada. Porque se vocês me disserem que a letra C está 100% correta, eu vou bater em vocês. Tá? Pessoal, letra A. Ó, na verdade, aqui a gente tem diversos problemas, tá? Diversos problemas eu vou mostrar para vocês. Não é só um. Vocês só levaram ali assim, aqui eles deveriam querer como resposta. Porque olha só, letra A. Quando um professor ouve seus alunos, ele identifica com mais facilidade como está o processo de aprendizagem. Faz sentido, né? Uma escuta ativa. Então, ó, posso colocar aqui uma escuta ativa, avaliação formativa, ou seja, acompanha o aluno, faz questão, né, de ouvi-lo. Então, faz sentido. A disciplina em sala de aula está diretamente relacionada à prática docente? Eu preciso tomar cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Por quê? Se eu coloco a letra B como verdade, eu vou dizer para você o seguinte, que é a premissa, na verdade, que todo mundo se esconde atrás. Se o aluno é bagunceiro, a culpa é de quem? Do professor. O professor que não sabe liderar. É o professor que. A família? Família. A criança é um anjo. Como? Só na sua sala que ela faz isso? Então, pelo amor de Deus, a partir do momento que a gente coloca só isso, que está diretamente relacionado, eu vou falar que não está diretamente relacionado a vários outros fatores. Para eu estar diretamente relacionado a alguma coisa, é um fator só. Então, muito cuidado com essa perspectiva. Então, está diretamente relacionado à prática docente? Muito complicado eu direcionar a interpretação desse jeito, tá? Então, cuidado para não limitar o pensamento com isso aqui, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, que vai aparecer na minha tela. Ó, o professor não tem domínio da turma, que é um ponto que normalmente se fala, né? Perfeito. Ó, essa questão foi mantida pela banca? Foi mantida, Lucas, tá? Ó, letra C. A relação professor-aluno plena ocorre mediante a interação, eita, peraí que o chat não saiu da frente, do docente com os pais ou responsáveis. Para essa, o que que eu pensaria na verdade? Para tentar criar uma salvaguarda para a letra C. Caramba, se eu conhecer as famílias, se eu fizer uma parceria com as famílias para entender aquela realidade, acompanhar a criança, zelar pelo desenvolvimento,
eu posso entender essa relação plena, quando eu entendo o escopo completo daquela criança. Eu não penso nela só como aluno, eu penso nela como pessoa. Faria sentido se eu for extrapolando as barreiras da prova? Faria. Então, assim, ainda fica, né, é, em azul também, por ser algo duvidoso, porque relação professor-aluno é dentro da escola, né? Então, aqui, qual é o problema? Eu tenho uma competição, vamos colocar assim, né? Do ambiente escolar e o ambiente extra escolar. São situações completamente diferentes. Eu não estou falando nessa letra C necessariamente sobre a família participando, sobre a família contribuindo de alguma forma. Eu estou sendo muito além. É a mesma ideia de eu falar assim: caramba, esse aluno não para quieto. Parece que tem prego na cadeira. Vou falar com os pais. Os pais vão resolver meu problema. Cacete. Aí eu volto na letra B, né? Que aí é tudo que vocês falaram, que você não sabe comandar a turma e muitas outras premissas que eram colocadas dentro da educação tradicional. Então também fica numa sinuca de bico isso aí. E letra D, olha só. Na abordagem tradicional, o professor evita criar ambientes favoráveis para aumentar a possibilidade de repetição das respostas aprendidas pelos alunos. Essa letra D, ela, apesar de ser feia, é exatamente o que acontece, né? A despreocupação do professor é justamente para que o aluno fique condicionado a uma realidade só. O professor é a autoridade, né, absoluta da sala de aula. Então, na abordagem tradicional, então, ó, possibilidade de repetição das respostas, tá? Então, isso faz 100% de sentido, é a perspectiva da educação tradicional, não se preocupar com o que a criança vai fazer com aquele conhecimento, só jogar e a criança que reproduza do jeito que ela achar melhor, tá? Só que nessa prova, de novo, eu tenho um problema tanto na letra B, porque ela fica ambígua, ela abre margem para múltiplas interpretações e provavelmente dentro do que a questão queria, ela tinha uma bibliografia base e ela copiou e colou só o fragmento que interessava para ela. Provavelmente, dentro do artigo, eu estou dizendo que a disciplina está diretamente relacionada à prática docente, enquanto o professor está disposto a engajar seus alunos, eu tenho mais participação e muito mais, mas se o professor mantém a sua autoridade, uma separação, um abismo entre os alunos, acaba se criando, né, um ambiente totalmente diferente. Olha como mudou a complementação. Então, eu preciso entender, às vezes, que a prova só pega um fragmento e vai bater até o final dizendo que está correto, porque ela copiou e colou de algum artigo científico. Mas ela não entende justamente que o artigo estar incompleto naquela opção faz com que aquilo esteja incorreto. Tá? Então, aqui eu teria duas possibilidades de resposta. Tanto a letra B, colocando isso como incorreto, porque a disciplina não necessariamente está relacionada à prática docente. Eu posso ter muitos outros fatores, eu posso ter o ambiente, não necessariamente a prática docente, as condições estruturais da escola, o apoio da equipe. Então, muitos outros fatores estão vinculados a essa premissa. E a letra C, que seria, obviamente, a mais incorreta, por acabar extrapolando o ambiente escolar, mas ainda assim poderia ser interpretável de alguma forma, se você for entender como uma parceria, né, família-escola dentro do processo educacional. Ok? Fez sentido para vocês? Então, essa 30 perceberam os problemas que as questões podem ter e até mesmo por serem desatualizadas? Isso é o mais normal. E por isso que às vezes é tão importante a gente dar uma olhada nas questões de uma maneira mais significativa, para a gente conseguir chegar no cerne da questão e não só aceitar o gabarito. De novo, poderia ser letra C? Poderia. Poderia ser letra B? Poderia. Mas por quê? Essa é a nossa proposta dentro do aulão. Entender até onde a gente consegue ir com isso. Ok? Fez sentido para todo mundo? Tranquilo? Pessoal, o que nós temos aqui? Olha só, deixa eu mostrar para vocês, porque eu acho, na verdade, que não tem necessidade da gente iniciar a próxima prova agora. Olha só, o próximo que a gente tem aqui para fazer
é o concurso de Nilópolis, que foi um concurso de 2022. A 30 não tem gabarito. Poderia ser tanto a letra B quanto a letra C. Como não tem nada 100% errado, eu vou até colocar o X aqui para vocês terem, mas na teoria não seria nenhuma das duas, né? Aí seria uma questão sem resposta, tá? Então, ó, a partir daqui, a gente tem a prova de Nilópolis. Eu coloquei ela aqui para vocês, olha só, fragmentando dessa forma, também copiando e colando da prova, para ficar 100% igual, tá? Só que eu vou enviar para vocês no grupo o seguinte, eu vou ignorar esse arquivo, tá? Eu vou fragmentar na prova original para vocês essas 10 questões, para que vocês possam fazer. Vou fazer até melhor. Como ela é copiável, não está em formato de imagem, está em formato de texto mesmo, eu vou passar para o cabeçalho do Canetadas e vou enviar para vocês no nosso grupo, tá? Então eu vou enviar esse arquivo aqui em PDF, né? Até a questão 30, com as marcações que a gente fez, tudo bonitinho. Vou tirar a parte, né, da prova de Nilópolis, porque eu vou enviar ela para vocês num arquivo imprimível, que aí vocês podem fazer como lista de exercícios. Amanhã eu devo fazer a correção dessas questões em cima do arquivo aqui, que aí fica mais prático para mim sendo em PDF. Mas posso utilizar no arquivo também sem problema nenhum. Pode ser assim então, que aí não fica também aqui ruim, vocês podem imprimir mais tranquilo. Fechado então? Alguma dúvida em relação a hoje, pessoal? Fez sentido para vocês? Tudo? Então, ó, vou enviar para vocês tudo junto. Vou pedir para vocês só alguns minutinhos. É rápido, né, de formatar, só que eu preciso colocar as 10 questões no pacote ali do arquivo. E aí eu envio para vocês tanto o PDF da aula inaugural quanto da provinha de Nilópolis. A prova de Mangaratiba, né, que vocês já me enviaram, eu vou formatar também, só que eu não vou enviar agora. Se der tempo amanhã da gente fazer, que deve dar tempo sim, eu já compartilho para vocês e a gente faz aqui junto. Mas se não der, eu deixo para compartilhar com vocês durante as aulas da turma de Magé também. Perfeito? Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu sei que no feriado dói um pouquinho, esse feriado estendido, todo mundo quer descansar, mas a prova, feliz ou infelizmente, não espera ninguém, né? Daqui a pouquinho, acho que até 4 horas eu já termino, não se preocupem, tá? Eu já envio no grupo para vocês o arquivo direitinho, junto com esse aqui também. E amanhã, 9 horas, quem tiver a oportunidade de estar presente com a gente avança fazendo mais uma correção e aí sim entendendo um pouco mais essa banca na íntegra, como que ela está mais atualmente, ok? Pessoal, muito obrigado então pela parceria de vocês, beijo grande para todo mundo, descansem bastante, bebam água, que amanhã a gente se encontra mais uma vez com